Eu tô num processo, né, João? Nesse momento eu tô num processo e Deus tá fazendo muita coisa com a gente. E aí eu me lembro que a Giovana trabalhava fora, a Giovana trabalhava na Santa Casa, nós já estamos casados, né? E então eu ajudando com as tarefas de casa, porque era sábado, e sábado eu não trabalhava na empresa, só ela, né, tava de plantão na Santa Casa. E eu levantei pela manhã e fui para minha devocional. E na minha devocional Deus me deu um texto, né? No texto, Deus falava de uma libertação e repreendia um espírito de morte no texto. E aí, quando eu fui para minha devocional, o que acontece? Eu falei, Senhor, mas eu conheço esse texto, né? O que o Senhor quer comunicar, né? Alguma coisa que eu não entendo do texto e tal. E eu fiquei na comunhão com aquele texto e voltei para as tarefas de casa. E aí, passado uns 20 minutos, mais ou menos, que eu tinha feito a devocional, eu tô limpando umas coisas lá em casa e escutei um barulhão na frente da minha casa, cara. Pensa num apavoro, numa gritaria, parecia briga de rua, Já sabe? era o portão de elevação? Não, era um portão de abrir, assim, portãozinho de abrir. E um barulheiro, um griteiro. Eu falei, nossa, estão se pegando na rua. Mas eu escutei chamar meu nome. Tava gritando no portão da minha casa. Quando eu saí para receber, para ver o que era, aí tinha um vizinho meu, assim, de algumas casas para cima. Ele tava com a filhinha no colo. E a filhinha dele, ela tinha tomado um medicamento e teve uma parada cardíaca. Então, ela ficou assim... Olha, ela estava toda roxa, toda roxa. Os olhos dela virou para trás, ela teve uma parada e ela não estava respirando. É cianótica que chama, né? Então a pessoa cianótica, as unhas ficam roxas, o lábio. E aí ele começou a gritar, ele falou, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo, leva a gente para o hospital, que ele estava a pé. Mas o que acontece? Esse cara... é vizinho, amigo lá, né? Mas ele tinha uma academia e o cara era um guarda-roupa, meu. E eu tinha um Fusca. De forte, o cara era... Rapaz, você não tá entendendo. Wagner. E aí o que acontece? Eu falei, Wagner, vamos pro hospital. Então o que aconteceu? Ele falou, minha filha tomou um medicamento, tá morrendo, não sei o que, tal, não tá respirando. E eu falei, então vamos. Aí eu abri o portão, tirei o carro pra fora. Quando ele foi entrar com ela, ele não cabia no carro. Não conseguia sentar no banco da frente. Mas o Fusca, tudo é muito prático no Fusca, né? Você pega um clipe, um arame, você amarra, ajeita, vai. E... Fusca é assim, né? Quem teve os caras do Fuscão sabe o que eu tô falando, irmão. Aí o que acontece, João? Eu falei, Wagner, eu vou ter que arrancar o banco. Mas o que acontece? E o tempo tá passando. E a menina tá sem respirar. Sim. Aí eu peguei e arranquei o banco, que você puxa a alavanca, puxa o banco pra frente, ele sai. Sim. Eu tirei o banco, coloquei o banco na garagem. E aí ele entrou e sentou no banco de trás, porque ele era meio compridão assim, com ela no colo, né? E aí eu dei ré no carro e eu comecei em direção ao UPA ali, Dona Jacinta. Era 24 horas, né? Era 24 horas ainda, não era nem UPA, né? Hoje é UPA lá, né? Mas eu fui em direção a 24 horas. E quando eu tô indo em direção a 24 horas, o Espírito Santo falou comigo, mas eu não falei para você repreender o espírito de morte? Eu não te dei a palavra hoje de manhã? Aí eu fui tomado assim de uma coragem assim de Deus, eu mandei o pé no freio e puxei o freio de mão. Eu olhei pra trás assim que ele tava com ela, né? Aí ele falou, mano, você tá louco, a minha filha tá morta, minha filha tá morrendo, você tá louco? Eu falei, Wagner, Deus mandou orar por ela. Aí eu mandei a mão na cabeça dela assim e falei, Senhor, não seja as minhas mãos tocando essa menina, mas em nome de Jesus, espírito de morte, o Senhor te repreenda. Aí a hora que eu pus a mão sobre ela, ela voltou a respirar. Ela voltou a respirar e ele começou a chorar. Ele ficou numa alegria. E você sabe que o Fusca é baixinho assim, né? O teto, né? Aí ele erguia e batia ela no teto. E eu falei, senhor Wagner... Eu falei, eu vi. Você não tá entendendo, já. Eu falei, ô, Deus ressuscitou, mas você matar de novo... Me deu uma crise, cara. E aí a menininha respirando, rapaz, deu umas 3 acertadas nela no teto. Aí eu falei, vamos pro UPA, vamos pro 24 horas. Chegamos lá no 24 horas, a menina chama Joyce, uma benção. A menina serve a Deus hoje, eles todos servem a Deus hoje. Legal. E aí chegamos no 24 horas, graças a Deus a menina tava tudo certo, não teve nenhuma lesão, nada, mas foi Como muito... se não tivesse nada. Então. Não. Tinha os hematomas que ele jogou lá. A única coisa que tinha era isso, né? Pegou com a testa roxa. Tinha. Meu Deus. O que foi isso aí? Agressão? Eu falei, mais ou menos.